Olá, mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo. Não custa nada, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo e você vai nos ajudar muito. Acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas. E por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. O tema de hoje é Jesus, nosso irmão fiel. É um novo título geral para a semana que vamos enviar lições diárias para o seu coração. E vem acompanhado também do verso que está em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esta semana nós vamos estudar sobre Jesus, nosso irmão fiel. E baseado nisto, nós vamos entender que Jesus, além de ser Deus pleno, também tornou-se homem para morrer em meu e no seu lugar. Ele nos chamou de irmão. Então, para você ver o quanto ele foi 100% naquilo que se ofereceu por mim e por você. O resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser é apresentado em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então veja, na realidade, Jesus ele é apresentado em Hebreus de duas formas. O Deus pleno, que é o Filho de Deus, e também o homem pleno, 100% homem, passando por meus problemas, nossas dificuldades. Deus diz sobre Jesus, meu filho, ou seja, você é meu filho. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 5. Jesus se referiu aos filhos humanos, porque Jesus nasceu de uma mulher, tornou-se homem. Então, naturalmente, ele também seria humano e nos trataria como irmãos carnais. Em Hebreus capítulo 1, Jesus é o divino Senhor, Criador, sustentador e soberano. Em Hebreus capítulo 2, ele é sumo sacerdote humano, misericordioso, fiel. Ou seja, ele tem tudo a ver com Deus o Pai, sendo seu filho, e tem tudo a ver conosco, porque tornou-se homem e nasceu de mulher. Preste atenção nisso aqui, que eu quero passar para você neste momento. Mas a grande diferença entre nossa morte e a dele é que sua morte realizou o que a nossa jamais poderia efetuar. Aqui está falando sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário. Por que ele morreu na cruz do Calvário? Nós estamos falando dele ser homem. Então, sendo homem, ele sofreu a morte, como nós morremos. Mas a morte dele nós jamais faremos. Jamais iremos morrer como ele morreu. Ele morreu para que nós não morrêssemos eternamente. Ele nos morreu para que nós tenhamos vida. Que coisa, não é? Então, jamais nós iríamos morrer como ele morreu. Livrou todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão para o resto da vida. Isso está em Hebreus capítulo 2, versículo 15. Cristo é como nós, mas é diferente de nós. Ele foi verdadeiramente humano, mas sem pecado, conforme está em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Como Moisés, que escolheu a vergonha em vez da fama, Hebreus 11, 25, Cristo não se importou em se tornar humano e morrer na cruz. Ele se tornou como nós para que pudéssemos nos tornar como ele. Ao tornarmos semelhante a ele, ele não se envergonha de nós. Hebreus 2:11. No entanto, perdemos esse vínculo quando, tendo recebido a salvação, novamente o expomos. A zombaria. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Os humanos passam por provações e testes que produzem resistência e finalmente maturidade de caráter.
Paulo descreveu Jesus de maneira semelhante. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado. Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Como Jesus aprendeu obediência? Em algum momento ele foi desobediente? Essa noção iria contradizer Hebreus 4,15, que diz que Jesus foi provado em tudo como nós, mas permaneceu sem pecado. Amigo, como Jesus ele pôde de fato aprender a obediência? Na realidade, Jesus estava disposto a vencer, porque ele escolheu ser humano e sofrer as nossas culpas, pagar pelos nossos pecados. Então agora o que acontece com Cristo? Ele, desde pequeno, quando ele começou a se entender por gente, tudo que a mãe ensinava, o pai ensinava, ele escolhia obedecer. Podemos fazer isso também. Ele escolheu obedecer. Então veja, Jesus nasceu como homem, mas não conheceu o pecado. Ele é nosso irmão fiel. Cristo veio ao mundo em forma humana a fim de viver como ser humano em meio à humanidade. Assumiu os riscos da natureza humana para ser provado e tentado. Em sua humanidade era participante da natureza divina. Em sua encarnação obteve em um novo sentido o título de Filho de Deus. Conforme está em Lucas 1,35, ao mesmo tempo que era filho de um ser humano, tornou-se o Filho de Deus num novo sentido. Assim ele esteve em nosso mundo, o Filho de Deus, mas ligado pelo nascimento à raça humana. Cristo veio em forma humana para mostrar aos habitantes dos mundos não caídos e do mundo caído que amplas providências foram tomadas para habilitar os seres humanos a viver em lealdade com seu Criador. Isso está escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 226 e 227. Cristo foi tentado em todos os pontos como o homem é tentado, mas é chamado de ente santo. É um mistério sem explicação para os mortais o fato de que Cristo pudesse ser tentado em todos os pontos como nós e somos ainda assim ser sem pecado. Fomos tentados em tudo. Cristo também, mas ele não pecou. A encarnação de Cristo sempre foi e sempre continuará sendo um mistério. As coisas reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, mas que todo ser humano esteja alerta contra o ato de tornar Cristo totalmente humano como um de nós, pois isso não pode ser. É impossível. Não nos é necessário saber o momento exato em que a humanidade se combinou com a divindade. Devemos conservar nossos pés sobre a rocha. Cristo Jesus, sendo Deus, revelado na humanidade. Isso você encontra no livro Comentários de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5, páginas 1261. Cristo deixou de lado sua vestimenta real, sua coroa real e seu elevado comando, descendo a níveis cada vez mais baixos, as maiores profundezas da humilhação. Assumindo a natureza humana, suportou todas as tentações da humanidade e, em nosso benefício, derrotou o inimigo em todos os pontos. Ele fez tudo isso para conceder aos homens o poder necessário para que se tornassem vitoriosos. Disse ele: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso está em Mateus capítulo 28, versículos 18. Essa mesma autoridade ele concede aos que o seguem. Eles devem demonstrar ao mundo o poder existente na religião de Cristo para a conquista do ego. Cristo orientou: aprendam de mim. Vocês acharão descanso para a sua alma. Mateus 11, 29. Por que não aprendemos diariamente do Salvador? Por que não vivemos em constante comunhão com Ele, amigo ouvinte da Rádio Milênio, amigo internauta, de modo que em nosso vínculo, uns com os outros, possamos falar e agir de forma bondosa e cortês?
Por que não honramos o Salvador ao manifestarmos ternura e amor uns pelos outros? Se falarmos e agirmos em harmonia com os princípios do céu, os descrentes serão atraídos a Cristo ao se associarem conosco. Você encontra no livro Testemunho para a Igreja, volume 9, na página 148. Cristo fez tudo, amigo ouvinte da Rádio Milênio, amigo internauta, pagou os nossos pecados. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, o Deus que perdoa, fez tudo pelo ser humano, Senhor. Viveu aqui, pagou o nosso preço, morrendo na cruz do Calvário. Ajude-nos para que possamos ter mais vontade de ler a Bíblia, Pai, compreendê-la, que o Deus Espírito Santo impressione o nosso coração. Abençoe a todos os amigos ouvintes da Rádio Milênio e também os amigos internautas. Abençoe o meu amigo Elmo. Toma-os em teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando. Envie esse vídeo para seus amigos, colegas de trabalho e de estudo e, por favor, divulgue em suas redes sociais. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.